Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Vida, obra, contexto filosófico, contexto cultural, filosofia pós-kantiana, idealismo alemão. Esses são os temas que vamos abordar nessa segunda aula do curso História da Filosofia Contemporânea, o século XIX, pela Universidade Federal do ABC, no quadrimestre suplementar de setembro a dezembro de 2020. Muito bem. Para a aula de hoje, eu vou apresentar alguns dados biográficos da vida de Schopenhauer e também tentar apresentar o contexto filosófico em que ele formulou o seu sistema de filosofia. Para isso, eu vou usar alguns dados que estão presentes neste livro do Rüdiger Safransky, né? Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia, além de fazer referências, né, também a outras biografias de Schopenhauer, como esta em espanhol, que eu gosto muito, que é de Luiz Fernando Moreno Claros, Schopenhauer, uma biografia, que saiu pela editorial Trota. Há uma biografia que foi publicada recentemente na Itália por Alessandro Novembre. O livro se chama Il Giovane Schopenhauer, né? E eu escrevi uma resenha deste livro para a revista Voluntas. Eu vou indicar essa resenha para vocês nos comentários. Vocês podem ler essa resenha como um resumo um pouco desses dados que eu vou apresentar aqui e como também o interesse deste livro, né, que é esta biografia intelectual que o Alessandro Novembro escreveu, que é talvez a biografia que nós temos hoje a mais completa sobre o Schopenhauer, especialmente na sua juventude, no que diz respeito às suas influências filosóficas. Ok? Bem, para quem está vendo, então, a nossa aula no YouTube, eu vou apresentar aqui algumas ilustrações para me guiar aqui, ou nos guiar nessa reflexão sobre a vida e a obra de Schopenhauer. Muito bem. Está aqui, né? Vou começar com essa ilustração justamente do Safransky, né? Muito bem, apresentação de slides do começo. Então, essa é a capa do nosso curso, né? História da Filosofia Contemporânea, o século XIX, né? O Schopenhauer, ele tem uma série de obras filosóficas e a mais importante é O Mundo com Vontade e Representação, que é de 1819. Basicamente, o nosso curso consistirá numa leitura desta obra, O Mundo com Vontade e Representação. Eu vou, nas próximas aulas, apresentar um roteiro de leitura deste, que é o principal livro do Schopenhauer. E vou também, ao longo do curso e também na aula de hoje, falar um pouco das outras obras, né? Especialmente da primeira obra do Schopenhauer, que foi a sua dissertação, que lhe valeu o título de doutor. É sempre bom dizer isso. Na Alemanha, para o título de doutor, é necessário entregar uma dissertação. E hoje em dia, para se tornar professor, você precisa entregar aquilo que seria equivalente à nossa tese de doutorado, que seria o escrito de habilitação, né? Então, essa foi a dissertação do Schopenhauer, em 1813, submetida à Faculdade de Filosofia de Iena, sobre a quádruplice raiz do princípio de razão suficiente. Depois ele publicou, em 1816, um texto sobre a visão e as cores, um texto muito influenciado, né, pelo seu contato com Goethe, né, o poeta Goethe, que também tinha uma teoria das cores, e há toda uma discussão entre Goethe e Newton sobre a questão das cores. Schopenhauer toma partido em favor de Goethe, né, e é uma obra que está ligada, então, a esse período, né, esse primeiro período da filosofia de Schopenhauer, em que ele estuda, sobretudo, teoria do conhecimento. Mas, já nesse período da juventude, especialmente entre 1814 e 1818, quando ele estava em Dresden, ele concebeu, né, o principal, o fundamental da sua filosofia,
que está presente em um mundo com vontade e representação. Só depois de 15, 16, 17 anos, para ser preciso, ele vai publicar um segundo livro, um livro chamado Sobre a Vontade da Natureza, que é um livro que pretendeu apresentar para o seu leitor as confirmações científicas da sua própria metafísica, ou pelo menos aquilo que ele via como convergência entre a sua filosofia e a ciência de sua época. Alguns anos mais tarde, o Schopenhauer submeteu dois ensaios sobre temas da ética para duas diferentes academias de ciência da Escandinávia, uma da Dinamarca, outra da Noruega. Uma foi premiada, a outra não. A primeira que foi premiada é o ensaio sobre a liberdade da vontade. E a obra que não foi premiada é o ensaio sobre o fundamento da moral. Pois Schopenhauer publicou num único volume os dois ensaios com o nome Os Dois Problemas Fundamentais da Ética. Por fim, o Schopenhauer publicou em 1851 o livro Parerga e Paralipômena. Esse livro que tem esse título estranho, na verdade, é uma coletânea de diversos ensaios sobre diversos assuntos, né? E contém os textos que tornaram Schopenhauer um filósofo conhecido. Até então, ele era absolutamente desconhecido, ignorado pelo grande público, e só a partir de então ele começou a ser conhecido, visitado, entrevistado, requisitado, né, até sua morte em 1860. Bem, então é isso, né? A vida do Schopenhauer, né? Aqui está um erro, né? Ele nasce em fevereiro de 1788, em Danzig, uma cidade, né, que hoje faz parte da Polônia, que tem o nome de Gdansk, né? Mas era uma cidade que fazia parte então do Reino da Prússia, né? Ele passou sua adolescência em Hamburgo, né, onde o pai exercia uma atividade comercial, né, e residia em Hamburgo por conta do porto, né, que era um lugar ali, né, importante para as suas atividades comerciais, né? Então, o Schopenhauer passou ali a adolescência em Hamburgo, né, parte da juventude e da adolescência, até o ano de 1803, quando ele parte numa série, em anos de viagens pela Europa, né, pela Inglaterra, França, Bélgica, onde ele aprende, né, as línguas, né, o inglês, o francês, e ele conhece o mundo, né, porque ele seguiu com o conselho ou projeto pedagógico do pai de que ele deveria aprender no livro do mundo, né, e não nos livros, a conhecer a vida. Muito bem. Então, essa viagem, né, propiciou ao jovem Arthur uma formação cosmopolita, né? Mas, por outro lado, fez com que o Schopenhauer ficasse fora do âmbito do ensino formal, e quando ele voltou para a Alemanha, ele teve que cumprir, né, alguns anos do assim chamado não, assim por nós chamado ensino médio, né, colegial, numa idade maior do que os outros estudantes. Isso talvez tenha contribuído para uma certa dificuldade de adaptação do Schopenhauer no meio escolar, né? E logo depois, então, ele começou a estudar medicina em Göttingen e depois filosofia em Weimar, né? Estamos aí no início do século XIX, né? Depois de uns anos no curso de medicina, ele decide se dedicar à filosofia a partir do conselho de um professor chamado Schulze, né, que também o orientou no sentido de estudar as filosofias de Platão e Kant, que são, de fato, as duas referências filosóficas mais importantes da filosofia de Schopenhauer.
Bem, e aí então, em Dresden, entre os anos de 1814 e 1818, Schopenhauer começa a redigir O Mundo com Vontade de Representação, né? Obra que vai ser publicada em dezembro de 1818, já com a data de 1819, né? Eu vou pegar aqui a versão que eu tenho de O Mundo com Vontade de Representação, da edição do Arthur Hübscher, né, um organizador das obras do Schopenhauer, que contém aqui, né, uma edição que é a mais, digamos assim, a mais próxima de uma edição crítica, né, que aí, na verdade a gente ainda não tem uma edição plenamente crítica do Schopenhauer, né? E aqui, no caso, a minha edição é de 1966. Mas acho que a primeira edição dessa versão do Arthur Hübscher é de 1948. E, como eu já disse na outra aula, a principal tradução que temos, né, que foi a primeira tradução em português de O Mundo com Vontade de Representação, é da editora Unesp, tradução feita por Jair Barbosa. A primeira edição ele publicou em 2005, só o primeiro volume. Depois, em 2015, ele publicou os 2 volumes pela editora Unesp. Então, ele revisou o tomo 1 e publicou o segundo volume, o tomo 2, que contém os complementos ao Mundo com Vontade de Representação. Complementos estes que só foram publicados por Schopenhauer em 1844. Bem, então, esse é o livro, né, que vai nos ocupar durante esse curso, o livro principal, né, um livro que está em catálogo ainda, vale a pena comprar para quem quer se dedicar à leitura dessa filosofia, né? Logo após publicar, então, a primeira edição de O Mundo com Vontade de Representação, né, entre a passagem de ano de 1818 para 1819, Schopenhauer vai à Itália e passa um tempo, né? Era também uma espécie de plano de formação, né, de toda a burguesia alemã, né? Anos de viagens à Itália, né? A ideia de que a Itália é o país onde se adquire a cultura, né, e se conhece a natureza, a história, né? Então, para os alemães, sobretudo, mas para os europeus em geral, né, a viagem à Itália é uma espécie de dever intelectual, né, uma tarefa intelectual a ser cumprida, sem a qual a formação não se completa. E depois que o Schopenhauer volta da Itália, ele tenta a sorte na Universidade de Berlim, onde ele pretende lecionar filosofia, ele que já tinha o título de doutor, né, desde 1813. E então, então nesse contexto que vai surgir, né, o célebre encontro entre Schopenhauer e Hegel, porque Hegel fez parte da banca a banca de admissão de Schopenhauer como professor de filosofia em Berlim. E o Schopenhauer foi aprovado, né? Ao que dizem, né, o Hegel não fez nenhuma objeção com relação ao Schopenhauer, né, embora tenha feito uma questão que se faz naturalmente em qualquer banca. E essa questão, né, tinha deixado já o Schopenhauer um pouco ressabiado, para dizer o mínimo, com o Hegel, né? E aí, né, muitos sabem a história de que o Schopenhauer ele acabou escolhendo o mesmo horário dos cursos do Hegel, né? Teve um público muito pequeno, chegou a preparar o curso, né? Os cursos, as preleções sobre a filosofia, né? Que contém basicamente a filosofia de Um Mundo com Vontade de Representação, dividida em 4 partes, como é a divisão desta obra. O Schopenhauer, então, apresentou esse curso, mas depois ele não por conta, né, do pouco público, né, e de uma certa decepção com a universidade, Schopenhauer não mais
deu cursos, né? Foi uma única vez, ele chegou a se inscrever uma segunda, mas desistiu, né? Vale dizer que o Schopenhauer não chegou a ser efetivo na Universidade de Berlim, né? Ele não teve uma cátedra, ele era privatdozente, né? Que só receberia, né, de acordo com a procura dos alunos, né, sem um vínculo com a universidade, né? Enfim, dessas preleções, né, as Vorlesungen, né, nós temos então os 4 volumes, né, que correspondem aos 4 livros de O Mundo com Vontade de Representação, né? O primeiro volume, correspondente ao livro 1, que é sobre a teoria do conhecimento, né? No caso, é a teoria da representação como um todo, sobre o conhecimento, né? A lógica. Esse é o maior volume dos 4. O segundo, sobre metafísica da natureza. O terceiro, sobre metafísica do belo. E o quarto, sobre metafísica dos costumes, né? Então, você tem ali metafísica, estética e ética. Em português, nós só tivemos uma tradução dessas aulas de Berlim, que é a tradução também do Jair Barbosa, também pela editora Unesp, da Metafísica do Belo, né? Corresponde, então, à terceira parte das lições de Berlim. Nós temos uma tradução para o espanhol da Metafísica dos Costumes, a tradução de Roberto Rodrigues Aramayo, pela editora, uma edição bilíngue, uma edição muito bonita, pela editora Editorial Debate, né, de Madrid. Muito bem. Então, espero que em breve aí nós tenhamos, pela pesquisa sobre a filosofia de Schopenhauer, a tradução das preleções, né? Muito bem, então Schopenhauer passou alguns anos em Berlim, amargando, digamos assim, essa decepção, por diversas razões, com a filosofia universitária, até que no início dos anos 30, né, em 1831, houve um surto de cólera, né, um surto que, inclusive, vitimou o filósofo Hegel, e o Schopenhauer foi para Frankfurt, depois de um sonho premonitório, né? E ficou lá até o fim da vida, né? Se transformando no assim chamado Buda de Frankfurt, né? Dada a ligação do Schopenhauer com a filosofia oriental, que é algo que nós vamos ver ao longo deste curso. Muito bem, então, o Schopenhauer, né, vai, então, a partir dessa experiência, formular uma visão de mundo. Uma visão que pode ser resumida numa anotação que ele fez em memória a esses anos de juventude, quando ele já de então já teve, digamos assim, uma certa visão sobre o que era a vida e o mundo, né? Então ele diz, né, numa anotação posterior: aos 17 anos, sem nenhuma formação escolar, fui tão tocado pelas dores da vida quanto Buda em sua juventude, quando ele viu a doença, a velhice, a dor e a morte. A verdade que se exprimia alta e claramente do mundo, logo superou os dogmas judaicos que estavam fixados em mim. E minha conclusão foi que esse mundo não poderia ser a obra de um Deus infinitamente bom, mas antes do diabo, que deu existência às criaturas para deleitar-se com a visão de seus sofrimentos. Então, aí nós temos, né, tanto o vínculo do Schopenhauer com a filosofia oriental, a religião, as religiões, a forma de pensamento que remete principalmente ao budismo, mas também a visão pessimista de mundo que o levou a se afastar da visão judaico-cristã de que o mundo seria obra de um Deus sábio e bondoso, né? E a busca por uma outra visão de mundo, então, alternativa para a decifração do enigma da existência, né? O enigma da existência, que é, por um lado, esta visão da doença, da velhice e da morte, a busca por um significado metafísico de tudo isso e
a visão da beleza que já é, né, perceptível na natureza, né? O Schopenhauer fala do seu impacto ao ver os montes na Suíça, sobretudo, né, o Mont Blanc, como a sua primeira grande experiência estética, né? E aí depois ele vai refletir sobre o belo natural, o sublime, né? Algo que, de certa forma, até aproxima o Schopenhauer também do pensamento romântico, como nós veremos ainda nesta aula. Muito bem. E as influências filosóficas, né, como eu já mencionei, são Platão e Kant, né? Os dois filósofos que o seu professor preferido, Schulze, indicou como sendo os filósofos principais que o Schopenhauer deveria estudar para completar a sua formação filosófica, né? E aqui, né, nós temos um detalhe importante, não apenas sobre esse dado, né, das influências filosóficas de Schopenhauer, mas também e principalmente os pressupostos que estão dados para um estudo da filosofia de Schopenhauer, né? Ou até mais do que isso, né? Qual é a bagagem filosófica que a gente já tem que trazer para ler o Schopenhauer, né? Se nós dissermos, como Schopenhauer de fato diz no prefácio de O Mundo com Vontade de Representação, de que antes de empreender a leitura da sua obra, da sua filosofia, nós deveríamos ler a filosofia de, de Platão e de Kant, né? Isso vai parecer algo bastante custoso, né? Ler Platão e Kant. Então, o que nós podemos, né? Como a gente pode contornar essa pressuposição, né? Tentando, pelo menos, usar o Schopenhauer para uma introdução à filosofia de Kant, né? E fazendo isso da seguinte forma: o Schopenhauer ele apresenta uma certa leitura da filosofia de Kant, que é o modo como ele apreende a filosofia do Kant e dá um prosseguimento filosófico à sua à, à sua leitura de Kant, né? Ele vai usar o Kant como uma base para o seu sistema filosófico, né? Quem lê o Schopenhauer sem ter essa leitura do Kant, né, vai acabar sendo muito influenciado pela leitura que o Schopenhauer faz do Kant. Isso é inevitável, né? Então, só uma leitura posterior do Kant por ele mesmo vai poder, digamos, nos tornar, né, tornar o leitor capaz de observar em que medida o Schopenhauer foi fiel ou não ao Kant. Mas, de fato, nós devemos adquirir alguma noção da filosofia do Kant para poder fazer uma leitura proveitosa e produtiva da filosofia de Schopenhauer, né? Então, como nós poderemos, né, e qual é a indicação que eu dou para que a gente faça isso, né? É, é voltando aqui para tentando, né, se não ler, claro, toda a crítica da razão pura, pelo menos algumas das suas partes principais, né? É uma primeira leitura, assim, antes de começar a leitura de O Mundo com Vontade de Representação, deste livro enorme, vale a pena, né, pegar a obra do Kant, A Crítica da Razão Pura. Eu tenho aqui a tradução portuguesa da editora Calouste Gulbenkian. Há também a tradução do nosso professor e colega Fernando Costa Matos, pela editora Vozes, né? E é necessário fazer uma leitura dos dois prefácios à Crítica da Razão Pura. É essencial essa leitura antes, prévia à filosofia do Schopenhauer, para a gente já se aclimatar na filosofia alemã, no contexto pós-kantiano e na filosofia idealista, né? O Schopenhauer, ainda que ele seja crítico dos grandes filósofos idealistas alemães, né, ele está
ele é comum, né, a esse clima filosófico pós-kantiano, né, do qual, então, ele partilha, né, os problemas, né? E da mesma forma que há Kant e o idealismo alemão, há também o romantismo, né? Então, por isso que essa imagem que eu coloco em tela de Caspar David Friedrich, né, Der Wanderer über den Nebelmeer, né, também conhecido como Viajante sobre o Mar de Névoa, é uma ilustração importante, né, daquilo que representa, né, o idealismo alemão. Eu sempre uso nos meus cursos, né, essa imagem, né? Muito bem. Então nós temos esse contexto cultural, né, o contexto do idealismo alemão, o romantismo, que é a filosofia pós-kantiana, né, o impacto do realismo transcendental de Kant sobre a filosofia, e um contexto político também, que é importante destacar, marcado pela Revolução Francesa. Revolução essa que está no horizonte das discussões filosóficas do romantismo, do idealismo alemão e também da posteridade da filosofia pós-kantiana. Então, o Schopenhauer também se insere nesse contexto, né? Então, eu vou falar um pouco agora sobre esse contexto filosófico, falando um pouco sobre o Kant, qual o papel, a importância do Kant nesse contexto filosófico alemão do século XIX, né? E aí depois eu vou voltar ao Schopenhauer já na segunda parte da aula, para a gente começar, então, propriamente, de forma propriamente dita, a entrar na sua filosofia, né? Muito bem. Immanuel Kant, né, nascido em 1724, morto em 1804, né? Esse filósofo, né, ele inicialmente era um filósofo ligado à assim chamada metafísica dogmática, né? A metafísica racionalista que procurava tematizar os conceitos clássicos da metafísica como Deus, a alma e o universo a partir de conceitos abstratos, conceitos racionais. Mas, depois de muito tempo, né, já quase que na terceira idade, né, perto dos 60 anos, depois dos 50, para ser mais preciso, o Kant vai questionar a capacidade da metafísica de provar a existência de Deus, a imortalidade da alma, abordar o mundo como uma totalidade cognoscível e fundamentar a liberdade humana. E para isso, ele vai estabelecer o seu projeto crítico, que é a crítica da razão pura e as suas outras versões, que são as críticas da razão prática e a crítica do juízo. As três críticas que vão fundamentar um sistema crítico de filosofia que vai representar uma verdadeira virada de página na história da filosofia, né? Isso, né, nos últimos anos do século XVIII, a época do Iluminismo ou do Esclarecimento, ou em alemão, Aufklärung. Então, em plena Aufklärung, né, o Kant estabelece a crítica da razão pura como um tribunal capaz de assegurar as pretensões legítimas da razão, como, por outro lado, ajudá-la a livrar-se de todas as suposições infundadas, né? Então, já no primeiro prefácio, né, um texto que eu cito para vocês e que eu recomendo a leitura, o Kant vai dizer que, por essa crítica da razão, ele não entende uma crítica dos livros e sistemas, mas sim uma crítica da razão em geral, com vistas a todos os conhecimentos que ela pode tentar atingir, independentemente de toda experiência, e, portanto, a decisão sobre a possibilidade ou impossibilidade de uma metafísica em geral, e a determinação, sempre a partir de princípios, tanto das fontes como do começo e dos limites da mesma. Então, é isso que significa uma crítica da razão pura. Uma crítica da faculdade da razão em geral, para saber e determinar qual é a possibilidade de conhecimento que a razão tem
especialmente o conhecimento que é independente da experiência, né? Porque dependendo da experiência, a razão só adquire conhecimentos empíricos e não metafísicos. Então, vai ser uma pesquisa sobre aquilo que a razão pode, em termos de conhecimento, né? E aquilo que dá a esse conhecimento o caráter de ciência. E nesse tribunal, tudo vai ser colocado em xeque, né? Como uma obra, né? Nitidamente iluminista, no sentido próprio da palavra, e em consonância com o seu tempo, né? Como o próprio Kant expressa muito bem numa nota, ainda do prefácio, né? O primeiro prefácio da Crítica da Razão Pura. Né? Ele diz: nossa época é a verdadeira época da crítica, a que tudo tem de submeter-se. A religião, por meio de sua sacralidade, e a legislação, por meio de sua majestade, querem, em geral, escapar a ela. Desse modo, porém, levantam contra si uma legítima suspeita e não podem aspirar ao sincero respeito que a razão dedica apenas àquilo que pode suportar o seu livre e público teste. Fim de citação. Então, nós vemos aqui a filosofia crítica em consonância com o iluminismo, né? E a revolução que vai se dar aí não vai ser uma revolução como a francesa, uma revolução política, mas uma revolução na forma de pensamento, revolução que o próprio Kant chama de revolução copernicana. É uma revolução que muda o centro, que muda a relação entre sujeito e objeto e o centro a partir do qual gira a filosofia. Então, o próprio Kant explica a sua revolução num prefácio, mas já o prefácio da segunda edição. Né? O Kant publicou duas grandes edições da Crítica da Razão Pura, uma em 1781 e outra em 1788. Né? O Schopenhauer dizia que a primeira edição era muito melhor do que a primeira, porque a primeira era mais idealista e mais autêntica, e na segunda o Kant mudou muita coisa, o Schopenhauer não gostou, e por conta dessa crítica do Schopenhauer, até hoje, todas as boas edições da Crítica da Razão Pura trazem todas as variações entre a primeira e a segunda edição. E aí, quando se faz a citação, né, da Crítica da Razão Pura, se cita A ou B, sendo A a primeira edição e B a segunda. Então, esse trecho que eu vou citar agora é um trecho do prefácio à segunda edição, página 17. Até hoje se assumiu que todo o nosso conhecimento teria de regular-se pelos objetos. Mas todas as tentativas de descobrir algo sobre eles a priori, por meio de conceitos, para assim alargar nosso conhecimento, fracassaram sob essa pressuposição. É preciso verificar, pelo menos uma vez, portanto, se não nos sairemos melhor nas tarefas da metafísica, assumindo que os objetos têm de regular-se por nosso conhecimento, o que já se coaduna melhor com a possibilidade aí visada de um conhecimento a priori dos mesmos, capaz de estabelecer algo sobre os objetos antes de que nos sejam dados. Isso guarda um parentesco com os primeiros pensamentos de Copérnico, que, não conseguindo avançar muito na explicação dos movimentos celestes, sob a suposição de que toda a multidão de estrelas giraria em torno do espectador, verificou se não daria mais certo fazer girar o espectador e, do outro lado, deixar as estrelas em repouso. Fim de citação. Então, da mesma forma que Copérnico descobriu que a Terra não estava no centro do universo, que o mundo não girava em torno da Terra, mas a Terra girava em torno de um outro sistema, que é o sistema solar, o Kant tenta dizer que não é o objeto que determina o conhecimento que se tem sobre o sujeito, mas o sujeito ele também determina numa relação, né, de uma relação, né, que ele vai chamar de transcendental entre o sujeito e o objeto, que dá origem ao conhecimento.
Então, você tem a passagem a um realismo em que o objeto se diz a si mesmo para desse realismo para um idealismo onde o sujeito coloca no objeto certas formas a priori que o determinam na sua forma de ser para o sujeito, né? É claro que daí vai surgir um problema, que é o problema de que, por conta dessa determinação do objeto pelo sujeito, a objetividade parece ficar ameaçada e o que nós temos, no final das contas, não são as coisas tais como elas são em si mesmas, mas os fenômenos tais como eles aparecem para o sujeito do conhecimento. E aí nós temos, né, uma mudança realmente significativa que vai trazer consequências fundamentais para a epistemologia, para a ciência e principalmente para a metafísica, que não passará no crivo da crítica da razão pura como um conhecimento válido, pelo menos não no sentido em que a metafísica foi desenvolvida até então, né, nesse momento aí do final do século XVIII. Então, a solução do problema da metafísica para Kant vai se dar nessa mudança de ponto de vista, em que você vai ter um discurso sobre o ponto de vista do fenômeno e outro do ponto de vista da coisa em si, que é como ele vai resolver lá as antinomias da crítica da razão pura, né? Então, a concepção de experiência que surge daí é a concepção crítica transcendental, né, que vai representar, então, um dado filosófico fundamental para toda a filosofia posterior, né, especialmente na Alemanha, a filosofia pós-kantiana. Ainda em continuação ao prefácio, né, ainda na página 17, o Kant continua, né, eu cito: a experiência é ela própria um tipo de conhecimento que exige o entendimento, cuja regra que eu tenho de pressupor em mim antes que os objetos me sejam dados, portanto, a priori, é expressa em conceitos a priori pelos quais, assim, todos os objetos da experiência se regulam necessariamente e têm de ajustar-se a eles. No que diz respeito aos objetos que são pensados apenas pela razão, e de fato necessariamente, mas que não podem ser dados em experiência alguma, não pelo menos como a razão os pensa, as tentativas de pensá-los, pois eles têm, ao menos, de deixar-se pensar, fornecerão, a partir de agora, uma excelente pedra de toque para isso que assumimos como um método modificado do modo de pensar, a saber que nós só podemos conhecer a priori das coisas aquilo que nós mesmos nela colocamos. Em citação. Então, eu destaquei esse trecho. Nós só podemos conhecer a priori das coisas aquilo que nós mesmos nelas colocamos. Essa é a mudança que o Kant propõe e que vai dar origem ao idealismo, né? Muito bem. Eu estou aqui apresentando em termos muito gerais o que significa a filosofia crítica, a filosofia de Kant, porque é a partir dela, então, que o Schopenhauer vai fundamentar o seu sistema, né? Por outro lado, como vimos, né, também tem a presença de Platão, né? Mas preciso dizer, isso aqui é uma opinião que eu afirmo por minha própria conta e risco, que de fato Kant é a influência fundamental do Schopenhauer, ainda que Platão seja uma referência também importante. E também é importante, ele diz, a leitura dos textos sagrados das religiões orientais, especialmente do hinduísmo, né? Sim, porque o Schopenhauer vai perceber uma convergência que nós vamos ver ao longo desse curso entre a visão presente em certas religiões orientais e a sua filosofia, né? Mas não acredito que seja um pressuposto para a leitura da obra de Schopenhauer, a obra filosófica, o conhecimento prévio com esses textos orientais, e é por isso que o Schopenhauer coloca menos como um pressuposto e mais como um ingrediente que daria ainda maior convergência para o leitor em relação à sua filosofia, né?
Voltando ao Kant, a crítica da razão ela vai se dividir entre crítica da razão teórica e crítica da razão prática. A crítica da razão teórica, né, é a razão que lida com o conhecimento de objetos dados e estabelece os princípios que tornam possível o conhecimento correto desses objetos. Né? Então, a razão teórica ela lida com os conhecimentos dos objetos que nós não podemos mudar, né? Como já rezava a distinção aristotélica entre conhecimento teórico e conhecimento prático, né? E, no caso da crítica kantiana, se trata de saber o que nos objetos representa esse conhecimento teórico que nós não podemos modificar e em que medida a razão pode conhecer dos objetos alguma coisa, né? Já a razão prática diz respeito a como devemos efetivar objetos de acordo com uma ideia ou uma concepção desses objetos. Diz respeito àquilo que depende de nós na ação, né, que tem a ver, então, com a nossa liberdade, né? Então, a razão teórica, segundo Kant, e esse vai ser o veredito do seu tribunal crítico, a razão teórica costuma extrapolar seus limites quando se julga capaz de construir por si mesmo o conhecimento. Por isso, o resultado da crítica aqui é negativo. A razão pura não pode constituir um conhecimento sem o auxílio da experiência. Por isso, a metafísica, pelo menos a metafísica dogmática, não vai mais ser considerada uma ciência. Por isso que se fala em Kant de O Fim da Metafísica, para citar o livro conhecido, né, do filósofo francês Gérard Lebrun. A metafísica, então, pelo menos a metafísica dogmática, deixa de ter um lugar na medida em que não é mais possível provas racionais da existência de Deus, não é possível mais abordar o mundo, o universo, como uma totalidade capaz de ter um conhecimento metafísico, independente da experiência, universal e necessário. Esse lugar vai ser ocupado pela física, pela astronomia, que é um conhecimento que precisa da experiência para se efetivar. E a crítica da razão pura vai também fundamentar ou mostrar como a ciência se fundamenta, como o conhecimento científico tem a sua necessidade e a sua justificativa, e, portanto, é um conhecimento válido, ao contrário da metafísica, que não justifica as suas teses. Ora, esse elemento negativo da crítica da razão pura poderia pôr a perder as conquistas do pensamento humano em relação à ética, à filosofia moral. Mas o Kant diz que não, porque o resultado da crítica da razão prática é um resultado positivo. Pois o problema da crítica da razão prática, o problema da razão prática, o problema da ação moral é que a razão prática costuma ser contaminada pela razão empírica, a razão afetada pelas inclinações sensíveis. Por isso, segundo Kant, ela deve ser purificada, ou seja, a razão prática deve ser pura, ou seja, ela tem que ter a capacidade de agir sem as inclinações sensíveis, sem a influência das inclinações sensíveis, para agir livremente, tendo em vista a possibilidade do ser humano agir a partir de ideias que ele coloca de forma autônoma, a partir de leis que ele se dá a si mesmo. Então, o que a gente vai fazer, né, especialmente nas duas primeiras críticas, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática, todo um esforço teórico de mostrar como, apesar da metafísica não ser mais possível enquanto ciência, a ética se fundamenta e se fundamenta de um jeito ainda mais sólido do que a tradição da filosofia moral até então havia posto. Ok? Então, esse é o saldo da crítica da razão pura, né? E o sistema transcendental kantiano, né, que vai se apresentar e vai constituir, né, a parte fundamental da crítica da razão pura, é formado principalmente por três grandes elementos. Por um lado, a sensibilidade que corresponde
a capacidade, né, do ser humano de receber intuições sensíveis pelos sentidos, né, a receptividade às sensações, mas ao ter essa experiência sensível, o ser humano já coloca algum elemento que vem dele mesmo, né, enquanto sujeito transcendental, que é aquilo que o Kant vai chamar de intuições puras do espaço e do tempo. Isso vai estar presente na primeira parte da crítica da razão pura, que é a estética transcendental. Ele vai provar, então, que todas as intuições empíricas são constituídas por espaço, tempo e sensibilidade, conhecimento sensível. Mas esse conhecimento sensível, ele é vazio se não há o trabalho do entendimento que coloca categorias e que organiza a experiência. E aí, o Kant vai desenvolver, né, uma lógica transcendental, né, depois da estética, que vai procurar deslindar o mecanismo do entendimento que torna possível a experiência cognitiva, né, a experiência do mundo, a experiência humana de conhecer os seus objetos. É assim, basicamente, que funciona o conhecimento, e aí o Kant vai aprofundar isso, vai falar da imaginação, vai entrar a faculdade de julgar como uma mediadora entre as categorias e as sensações, entre entendimento e razão também, entre a imaginação, enfim, o que vai depois dar origem a uma terceira crítica, né, que o Kant é a crítica do juízo, ou a crítica da faculdade de julgar, que vai procurar resolver problemas ali já presentes na lógica transcendental. E, por fim, a razão em sentido estrito, né, não no sentido geral, vai aparecer na terceira parte da crítica da razão pura, na dialética transcendental, onde o Kant vai falar das ideias, né, que são não como os conceitos que se remetem ou à experiência, né, como o conceito de cavalo, que é um conceito derivado da experiência, né, e nem os conceitos puros, como o conceito de causalidade, substância, de matéria, mas as ideias remetem a alguma coisa que não está dada na experiência sensível, mas que representaria o limite delas. Essas ideias correspondem também às ideias clássicas da metafísica, como Deus, a imortalidade da alma, a alma imortal, e a liberdade. E por isso, né, que a dialética transcendental vai lidar, né, com as partes da metafísica que lidava com esses objetos, né? A teologia transcendental, no que diz respeito a Deus, a psicologia transcendental, no que diz respeito à alma, né? A psicologia racional, né, na verdade, e a cosmologia, né, que era aquilo que a tentativa de explicar o mundo, né, de um ponto de vista metafísico, né, algo que hoje em dia é feito pela astronomia a partir de uma base física, né? E o Kant vai demonstrar que todas essas partes da metafísica acabavam cometendo falhas de argumentação, criava problemas e não resolvia, né? Argumentava de modo falacioso e não conseguia provar suas teses. Então, as provas da existência de Deus não funcionavam, assim como não funcionava a prova da imortalidade da alma e nem as provas sobre a origem do universo, se ele é infinito ou finito, se ele tem um começo no tempo, se ele tem um limite no espaço, etc, etc, né? Bem, aí temos depois a tentativa na terceira crítica de unir razão e natureza, a tentativa de abordar a realidade da vida, né, que é do âmbito da biologia, e também o âmbito do conhecimento estético, né, algo bastante complicado, né, que eu não vou tentar abordar aqui hoje, mas especialmente por conta de um problema, né, que os críticos pós-kantianos observaram no projeto crítico, que é o problema de unir razão e natureza,
é que os primeiros críticos da filosofia kantiana foram os românticos, especialmente Schiller. E, contrário à filosofia moral kantiana, procurou mostrá-la não como... procurou, né, objetar que a moralidade não deveria ser uma forma de pensar a vida apenas do ponto de vista racional, de compreender o ser humano, né, também como um ser afetivo, né, e não apenas submetido a uma lei racional que tornaria possível o exercício de sua liberdade, né. Por isso surgiram críticas ao dualismo, ao mecanicismo presente na crítica da razão pura, a filosofia crítica, o seu vínculo muito forte com Newton, e a busca por uma unidade da natureza e da razão, e que encontrou no pensamento do Goethe justamente uma das maiores inspirações, né? Por outro lado, os filósofos, né, tematizaram diversas questões da filosofia kantiana, o fato de o Kant parecer justificar um tipo de ceticismo, porque ao desalojar a metafísica do seu lugar privilegiado, nós teríamos, então, um ceticismo, uma incapacidade de conhecer o mundo, de conhecer Deus, uma incapacidade da filosofia de responder a... né? E, com isso, um saldo negativo, né? A crítica da razão pura teria um saldo negativo. Embora esta não seja a visão de Kant sobre a sua própria filosofia, essa foi uma objeção muito comum na filosofia pós-kantiana. Assim como críticas ao idealismo, né? Seja porque o Kant não teria sido radicalmente idealista, né? Essa é uma visão que vai estar presente nos filósofos do idealismo alemão, né? Fichte, Schelling e Hegel, e que também vão apontar, na esteira de outros autores, a questão problemática do conceito de coisa em si, né? Bem, e aí nós temos o idealismo alemão, a filosofia clássica alemã, a partir de Kant, autores como Fichte, Schelling e Hegel, que vão procurar, então, deslindar a filosofia dos limites postos por Kant, na crítica da razão pura, e formular novos sistemas de filosofia que, em parte, teriam que dar conta de problemas que a crítica da razão pura não deu e também recuperar, em certo sentido, um caráter positivo da razão que teria que ser capaz, novamente, de abordar os grandes problemas da filosofia, ok? Bem, e aí, então, é nesse contexto que vai surgir o Schopenhauer, né? Nesse momento, né, de grande florescência da filosofia, né? Eu costumo dizer que o idealismo alemão é um momento tão apoteótico da filosofia como foi a filosofia clássica grega no quarto século antes de Cristo, né, com Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E no idealismo alemão, depois de Kant, no final do século XIX, nasceram e viveram esses grandes filósofos, né? Especialmente esses três filósofos idealistas, né? Com Fichte, Schelling e Hegel, e depois também o Schopenhauer e diversos outros autores muito interessantes, nem sempre tão conhecidos, né? Mas que levaram a filosofia, né? As suas conquistas talvez as mais impressionantes, e é por isso que ainda no pensamento contemporâneo, hoje no século XXI, se faça tanta referência a esses filósofos alemães, né? Depois, é claro, né, com Marx, Nietzsche, vão surgir outros problemas, outros momentos da filosofia, mas, de certa forma, também eles são herdeiros da filosofia clássica alemã. Bem, então é isso. Vou encerrar aqui a primeira parte da aula, né? E já já eu começo, então, a segunda parte, que vai abordar agora mais especificamente a filosofia de Schopenhauer, apresentando os grandes contornos do seu sistema, né? E indicando aí quais são os passos, né, na continuidade deste curso, ok? Então, até já.